Estamos, a partir de agora, falando diretamente aqui do SIMEX, Sindicato da Indústria Metal Mecânica, Metalúrgica e Elétrica, falando sobre governança corporativa. O Amodeu vem aqui nos falando como advogado, como uma equipe toda, uma base em Porto Alegre, hoje palestrando aqui para os associados do SIMEX e para a comunidade, o que representa na prática a governança corporativa. Que tipo de orientação podemos dar para quem está tocando o seu negócio? Inclusive pequenas empresas, que é a grande massa desse mercado, né? Sem sombra de dúvida. A governança corporativa é um tema extremamente atual, extremamente relevante para garantir a sustentabilidade das empresas a longo prazo. Nós temos hoje no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, uma grande maioria de empresas familiares. No Brasil são 98% de empresas familiares e empresas familiares que querem transcender de geração por geração, né? E com uma metodologia de gestão ainda muito familiar, muito informal, isso causa muitos impeditivos para que no mercado competitivo como o mercado de hoje, as empresas possam se perpetuar e se transmitir de geração por geração. Embora nós tenhamos hoje 98% das empresas brasileiras como empresas familiares, apenas 3% dessas empresas chegam até a terceira geração. O que isso significa dizer? Por mais que essas empresas tenham resultados expressivos, a tendência deste negócio ao longo das gerações é dar errado, né? E a governança corporativa vem como um sistema pelo qual as empresas são geridas, são administradas e são organizadas com que objetivo? O objetivo de assegurar uma maior competitividade e também criar um ambiente adequado para que as empresas possam transmitir de geração em geração, garantindo assim a continuidade desse negócio. Então, basicamente, hoje nós vamos tratar um pouco desse assunto, né, dos motivos que levam as empresas familiares, principalmente, a estruturar mecanismos de governança corporativa, e isso não é algo que se aplica somente a grandes empresas, não. Isso se aplica também a pequenas e médias empresas, né? Todas essas empresas precisam olhar para esse tema como um tema que vai ajudá-las, não vai garantir, mas vai criar um ambiente muito mais propício para que essas empresas possam aí se suceder de geração por geração, mantendo aí um crescimento contínuo e adequado. Até te ouvido falar agora, Amodeu, até para a pequena empresa, aquela que está se estruturando, às vezes está com uma empresa negociando com grandes grupos, está dentro de um sistema de fornecedor de grandes empresas, ou ela tem, numa gestão profissional, mesmo uma pequena empresa, ela pode começar a implantar essa governança corporativa num processo até melhor por ser pequena ainda e gradativamente colocar essa cultura no dia a dia do seu negócio. Sem sombra de dúvida. O processo de governança corporativa, ele é uma jornada. Ou seja, ele é algo que a gente está sempre buscando aprimoramento, desenvolvimento, melhoria, e ele pode iniciar numa pequena empresa que, se ela no estágio inicial já tiver uma estrutura de governança adequada, processos internos muito bem definidos, limites de competência bem estabelecidos, órgãos com as suas funções claramente definidas, com certeza ela vai ter um ambiente muito mais propício para que ela possa competir nesse mercado altamente voraz, desse exemplo que você trouxe de grandes grupos de clientes muito fortes, né, para que ela possa fornecer. Então vai ter condições sim muito mais fortes para poder se estruturar e para poder assegurar uma continuidade e um crescimento permanente da empresa. Isso é aplicável sim para as pequenas empresas, né, até porque a estrutura acaba sendo mais simplificada no primeiro momento e ela vai ganhando um aprimoramento à medida que a empresa vai ganhando mais musculatura, vai crescendo no mercado, aí a gente vai estruturando todos os outros ambientes da governança. O que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo que a gente está preocupado falando em governança, a gente fala muito em sistema de qualidade, a ISO, mas para aplicar a ISO, a governança corporativa ajuda a ter, não só conquistar uma certificação, até porque é uma exigência de grandes grupos e do próprio governo, uma empresa certificada para fornecer alguns órgãos, está falando aqui de uma área naval, de uma área de petróleo, de uma área de vários segmentos que a gente está falando aqui, né, de indústria metalúrgica pesada, de minérios. A governança ajuda até nisso, a manter essa estrutura e criar a cultura da qualidade, da gestão profissional, né? Sem sombra de dúvida. A governança corporativa tem como seu principal órgão o Conselho de Administração. E esse órgão, o Conselho de Administração, que é responsável por estabelecer todas as diretrizes estratégicas da companhia, vai fazer com que esta cultura de qualidade,
né, de excelência em processos, de excelência em gestão, seja implementada dentro da companhia. Então, isso vai beneficiar a profissionalização dessa estrutura e também vai assegurar que esses processos internos de gestão de qualidade, gestão de segurança, todas essas certificações que são muito exigidas no segmento das empresas aqui do CIMEX, principalmente, né, sejam o verdadeiro DNA da empresa e que não sejam certificações que somente servem para estar lá na parede, no quadro na parede, mas sim sejam exercidas como uma cultura muito forte dentro da empresa. Então a governança corporativa vem como um elemento muito forte, muito robusto para dar consistência a todos esses demais processos que são muito importantes nas empresas. É uma coisa importante, às vezes a gente não se dá conta, não só a concorrência, a briga com grandes grupos internacionais que vêm para conquistar o mercado, a levar a nossa empresa lá para fora também, mas no mercado interno, precisa de gestão. Para você, às vezes o cara, não, eu entendo o mercado brasileiro, cara, complexidade das leis, inclusive a gente falando em leis, já que a gente está falando aí da Amodeu e Beck Advogados, aí de Porto Alegre, essa consultoria que tu fazes, a complexidade das leis hoje precisa de orientação profissional. Porque às vezes a grande maioria dos empresários sabe produzir, vão buscar resposta, participam de feiras, eventos, mas tem todo um arcabouço legal que o empresário tem que ter informado, tem que ter uma assessoria profissional para isso. Sem sombra de dúvida, né? O nosso foco de atuação está muito relacionado à área das relações empresariais, né, e do direito tributário. Que são complexos, né? São extremamente complexos e era isso que eu ia dizer. Há uma tendência mundial de fusões, de aquisições, de incorporações, de joint ventures entre empresas nacionais e estrangeiras para ganhar competitividade. E isso tem contornos de natureza societária extremamente relevantes e importantes. E contornos de natureza tributária também muito impactantes. Hoje, o simples equívoco numa carga tributária de uma determinada operação pode comprometer a lucratividade de um ano inteiro de uma companhia. Então, é fundamental que os empresários, quando estejam pensando em operações dessa natureza e nas suas relações comerciais como um todo, estabeleçam, sim, uma segurança contratual, né, nas suas relações e uma segurança tributária no que se refere às operações que está praticando, sob pena de comprometer a continuidade da sua empresa, seja por um contrato redigido de maneira incompleta ou por uma incidência tributária que não tenha sido observada adequadamente. Esses são aspectos extremamente importantes e que a gente recomenda a todas as empresas que sejam, sim, muito atenciosas com esses temas que são relevantes no dia a dia empresarial hoje. É complexo. A maioria do empresário, a gente sabe a dificuldade. Além de ter um bom contador, um bom advogado, hoje não dá para tirar nenhum nem outro, até porque a gente está competindo. A parte legal, todo o registro legal e a parte jurídica do processo é fundamental para permanecer no mercado. Trabalhista, fiscal, tributária, ambiental, a coisa é complexa. Então se informe. Então a gente tem aqui a Amodeu e Beck Advogados de Porto Alegre. Como é que eu entro em contato com vocês em Porto Alegre? Pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, que é 51 30 29 0100, né, ou através do nosso e-mail, que é contato@amodeuibec.com.br. Muito bem. Diretamente aqui do CIMEX, o maior sindicato nosso, estamos aqui no canal 4 Digital da NET, falando um pouquinho dessa parte, para você que é empresário, você que está empreendendo, você que está no mercado competindo com o mundo hoje, né? O mundo está por aqui, estabelecendo a base aqui na nossa comunidade. Estamos aí com uma cidade com 57 mil CNPJs, isso demonstra que tem muita gente, praticamente menos de 10, cada 10 habitantes temos uma empresa aqui. Isso mostra que a gente tem que preservar isso, né? E permanecer vivo no mercado, ganhando dinheiro, investindo, contratando, inovando, e precisa de orientação de profissionais. É o que a Amodeu e Beck Advogados está trazendo hoje, uma informação para o associado do CIMEX. Gente de qualidade faz um mercado empresarial, jurídico, legal, fiscal, melhor para você.